Eu quero trazer aqui uma palavra como seu pastor. Primeiro, meus queridos irmãos, esse ano eu quero desafiar os irmãos para que, como igreja do Senhor, nós possamos crescer e crescer muito. É possível crescermos, tanto é possível como é um dever nosso crescer. Como eu posso cooperar para o crescimento da igreja? Primeiro, você precisa se preocupar com a sua vida espiritual. Crentes imaturos não irão produzir frutos que produzirão novos frutos. Então, você precisa crescer espiritualmente. Segundo, como membro da igreja, você precisa amar a sua igreja. Você precisa levantar o estandarte da sua igreja, a bandeira da sua igreja. Crentes apaixonados com o Senhor e com a igreja vão atrair pessoas que estão perdidas aí. Sabe por quê? Olha o que acontece. Você vai, por exemplo, assistir uma peça teatral. Aí aquela peça teatral, eu não estou dizendo dentro da igreja não, estou dizendo fora da igreja, arte. Aquilo mexeu muito com você, foi uma peça que trouxe valores, mexeu com a sua história de vida, e você gostou. O que você faz? Você convida mais uma, duas pessoas para ir assistir aquela peça. Você fala assim: olha, eu assisti uma peça teatral, foi uma coisa linda. Ou então você foi assistir um show, por exemplo, uma orquestra. Eles ensaiaram, se apresentaram. Você gostou demais, você ficou emocionado e você descobriu que no dia seguinte eles iam apresentar novamente. O que você faz? Olha, vamos lá, eu fui muito bom. Por que você fez isso? Porque você gostou. Se nós fazemos isso com as coisas desse mundo, com as coisas do Senhor, nós temos que ser mais fiéis. Então, precisa se apaixonar pela igreja. Precisa se apaixonar com os membros da igreja, com os seus irmãos da igreja. Você precisa apaixonar-se com os seus líderes aqui da igreja. Pastor Moisés, pastora Arilma, pastor Rodolfo, Juliane, pastora Rita, os professores da escola bíblica. Você precisa ter paixão. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Eu vou ser muito franco com os irmãos, eu tenho mais unidade espiritual com muitos dos irmãos aqui hoje na igreja do que com muitas pessoas da minha família. Isso não é uma inversão de valores, não. Isso é uma coisa espiritual, de afinidade. Então, esse ano, vamos fazer a nossa parte para o crescimento espiritual. Você já pensou? Olha só quantos casais nós temos hoje à noite aqui. O ideal seria que nós tivéssemos um alvo assim: eu vou ganhar uma pessoa para Jesus esse ano, primeiro semestre. Mas se está difícil, por que eu não vou juntar lá com a Arilma? Vou dizer assim: Arilma, vamos começar a orar pelo fulano e pela fulana, para que Deus abençoe essas pessoas, para que elas sejam tocadas, e vamos convidá-los para vir ao culto. Começa com o seu esposo ou sua esposa, orar por alguém que você ama aquela alma, que você deseja que aquela vida entre no céu com você. Eu estava semana passada em oração e o Senhor Deus me deu esse tema: a minha família vai morar no céu. E eu estou declarando isso, e eu quero saber quantos aqui querem ver toda a sua família no céu. Diz: eu quero ver. Então nós vamos começar hoje uma campanha de oração. Vou pedir o pastor Rodolfo. Vem cá, pastor. Pastor Rodolfo vai estar durante todo esse mês de janeiro trazendo uma mensagem baseada nesse tema para a família. E nós vamos fazer uma coisa: na próxima quinta-feira, o que você vai fazer? Você vai trazer o nome da pessoa que você quer ganhar para Jesus. Você sabe o que a gente vai fazer? Olha só, a gente está vindo de uma consagração de 40 dias de oração. 40 dias nós oramos e jejuamos por muitas razões. Nós oramos pela nossa pátria, pela nossa vida pessoal, e oramos pela nossa família. E quando eu oro por minha vida pessoal e por minha família, eu estou automaticamente orando pela minha igreja. Então, o que nós vamos fazer? O campo espiritualmente está aberto. Agora você vai pegar o nome da pessoa,
Você vai escrever para o Senhor Jesus uma carta, um bilhete: Senhor, eu quero a salvação do fulano, ciclano, beltrano. Vai botar naquele papel ali. A partir de quinta-feira agora que vem, pastor Rodolfo terminou de pregar, nós vamos dar oportunidade para que você traga essa carta com o nome de quem você quer que vá para o céu com você. Pessoa que está perdida aí na vida. E nós vamos orar. Meus irmãos, nós vamos agradar o Senhor nosso Deus com isso? Sim ou não? E muito. Porque o Senhor Jesus diz que o mundo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então vamos fazer a nossa parte. Eu quero convidar você para que fique em pé. Nós vamos orar pelo pastor Rodolfo, que é o mensageiro dessa campanha. Minha família vai morar no céu. E você precisa declarar isso com autoridade e colocar diante do Senhor o nome daquelas pessoas que ainda não se converteram. Agora, não adianta só você orar, você tem que convidar essa pessoa. Você tem que ser um mensageiro fiel, dizendo: olha, você precisa ir na nossa igreja ouvir uma mensagem. E traga essa pessoa. Feche os olhos. Impõe suas mãos para cá. Impõe as mãos para cá. Abre sua mão. Espírito Santo, usa o teu servo, pastor Rodolfo, como mensageiro nessas 4 quintas-feiras, quando estaremos apresentando as pessoas a quem amamos e que queremos que vão para o céu conosco. Que a tua palavra, através do teu servo, possa vir de encontro àquilo que carecemos ouvir nesta noite. Oramos te dando graças no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Amém? Como falou o pastor, minha família vai morar no céu. E para minha família, sua família morar no céu, é importante nós começarmos de que forma? Trazendo os nossos pequeninos para a igreja para conhecerem ao Senhor. O trabalho, eu estou na igreja já... Não, sou péssimo para essas coisas de tempo, mas eu estou na igreja aí já perto de uns 20 anos. O trabalho que é feito aqui na igreja, e eu não posso falar de outras igrejas, eu posso falar da minha igreja, é um trabalho muito sério. Aquelas salas ali não são um mero depósito de crianças para que nós possamos aqui, agora, adultos, ouvir uma palavra edificante. As crianças são ministradas. Como o pastor falou aqui, a Gisana falou, eles estão aqui desde 2 horas da tarde. Teria mais uma necessidade deles ficarem ali agora até o final do culto? Não, eles poderiam ficar aqui com a gente, mas estão lá sendo ministrados. Tem brincadeira? Tem diversão? Tem, mas tudo baseado numa ministração e tudo baseado na intenção de que eles possam receber e conhecer a Cristo. É muito comum a pastora Arilma vir aqui e fazer apelo: irmãos, tragam os seus filhos, irmãos, tragam os seus filhos, irmãos, tragam os seus filhos. Por quê, queridos? É importante. O meu pai não é cristão. Algumas pessoas aqui conhecem o meu pai. Ele não é um cristão no fato de, como eu e você, que se perguntar, nós falamos assim: eu sou um cristão. Mas ele acredita em Cristo. Ele não professa a mesma fé que eu e você, mas ele acredita que Deus existe, acredita que Jesus esteve aqui na terra, mas ele professa. Se você for perguntar para ele qual é a religião dele, ele vai dizer para você uma coisa específica. Respeitamos. Mas meu pai sempre me disse uma coisa, sempre me doutrinou a isso. Ele dizia, como naquilo que ele entendia, falou assim: meu filho, todo homem precisa ter uma religião.
No sentido, de todo homem precisa ter algo para buscar, para se orientar, para seguir um caminho e seguir uma direção. Nós sabemos que o caminho é só um. Algumas pessoas resolvem escolher outro caminho. Respeitamos, mas todo homem precisa de Deus. Toda mulher precisa de Deus. Não existe ninguém sobre a face da terra, do mais rico ao mais pobre, do mais poderoso ao mais humilde, que não precise de Deus. Porque sem Deus, irmãos, na vida nós estamos lascados. Abra sua Bíblia comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Depois do livro de Ruth. Lascou. Depois do livro de Juízes, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Uma coisa que as nossas crianças lá aprendem e sabem de cor, irmão. Se você perguntar para eles cantam até musiquinha para você dos livros da Bíblia. A gente às vezes fica procurando, né? Onde é que é? Para lá, para cá. Vai no índice. Os meninos sabem até de cabeça, porque aprenderam, foram ministrados para isso. Como o pastor falou, nós vamos aqui nas próximas 4 quintas-feiras orar em prol das nossas famílias, certo? A nossa intenção aqui é apresentar pelo menos um familiar que nós queremos ganhar para Jesus. Mas eu vou, na mensagem que eu vou ministrar, e não pretendo esgotá-la hoje, vou ministrar essa mensagem ao longo das 4 quintas-feiras. Eu quero focar não só nesse familiar que nós queremos ganhar, que não é um cristão, não é um convertido, mas também a gente lembrar e focar naqueles que são nossos familiares e hoje estão longe da presença do Senhor por qualquer motivo que seja. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós vamos ler até o verso 10, depois nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Assim nos diz o texto: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz e até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Verso 18. Davi recuperou tudo
tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Senhor, fala conosco, Pai. Fala conosco nesta campanha, fala conosco nas mensagens que serão ministradas. Nos desperta para que nós possamos ser luz, ser testemunhas, e para que nós possamos ganhar os nossos familiares, Senhor, para Jesus. Nos desperta para que nós não sejamos egoístas ao ponto de achar: eu vou para o céu, então para mim tá bom, eu não preciso me preocupar com os outros. Mas nos desperta para que a cada dia, Senhor, nós possamos estar mais incomodados, para que mais dos nossos queridos, mais daqueles que nos cercam, que estão hoje longe do Senhor, possam se achegar a Ti, possam entender que dependem de Ti e possam ser salvos, assim como nós fomos salvos pelo Senhor, e que um dia eles possam conosco morar no céu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, a cada dia nós somos surpreendidos por novos desafios, novos problemas, N situações que acontecem no nosso dia a dia. Tudo está muito relacionado a como nós vamos reagir a essas situações, a como nós vamos reagir aos problemas, porque é na hora da reação que acontece muitas vezes o perigo de nós errarmos. Pega a situação que nós lemos aqui. Davi, se você ler os versículos anteriores, Davi estava longe da sua cidade para guerrear com algumas pessoas, junto com algumas pessoas. Essas pessoas não queriam que Davi guerreasse com ele, mandaram Davi embora. Davi foi embora, e quando Davi chega na sua cidade, quando Davi chega na origem da onde ele tinha saído, deixado seus familiares, deixado aqueles que ele amava, ele chega lá 3 dias depois, vê que a cidade foi invadida e todas as pessoas foram levadas. Todas. O texto diz que homens, mulheres, jovens, velhos, todos foram levados. Não sobrou nenhum. Davi foi pego de surpresa por um inimigo. Ele não esperava aquilo. Afinal de contas, quando nós saímos da nossa casa e deixamos os nossos familiares em casa, nós esperamos, primeiro, retornar para casa, e segundo, quando nós retornarmos para casa, que todos os nossos familiares estejam lá e estejam bem. Mas Davi, quando chega na sua cidade, foi surpreendido, ninguém estava lá. Ninguém foi morto, mas todas as pessoas tinham sido levadas pelos inimigos. Hoje, muitas famílias, como a família de Davi, de todos os soldados que estavam com ele, de todas as pessoas que retornaram com ele para a cidade, hoje muitas famílias, muitos pais têm perdido os seus filhos para vícios, para prostituição, para violência, para muitos males. Muitos filhos, muitas filhas, muitos pais têm perdido seus filhos para muitos males e para muitas coisas deste mundo. As famílias estão sendo assoladas a cada dia com esses perigos. E é preciso que nós tenhamos a capacidade de proteger a nossa casa, não só contra ladrões, mas também espiritualmente e emocionalmente. Antes de nós começarmos a aprender como Davi conseguiu restituir a sua família, nós precisamos
pensar aqui, irmãos, uma coisa. Muitos filhos têm se perdido, muitos pais têm perdido seus filhos, desculpa, como nós falamos, para vícios, para prostituições, para N males que têm assolado este mundo, mas muitas dessas crianças, desses filhos que têm se perdido, têm começado a se perder dentro das nossas próprias casas. Dentro, muitas vezes, de situações que nós mesmos criamos. E às vezes não se perde só um filho, às vezes se perde uma família, às vezes se perde um grupo de pessoas. Por exemplo, eu vou te contar uma história, vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que eu conheci na faculdade, que ele fazia parte de uma igreja histórica aqui do nosso estado. E como os irmãos sabem, essas igrejas históricas mais antigas são igrejas ligadas a convenções, então tem todo um conjunto de regras que precisam ser seguidos, doutrinas, toda aquela coisa. E nessa igreja, e esse meu amigo já estava nessa igreja há 18 anos. Então ele não podia dizer que ele não conhecia as regras, as doutrinas, a situação toda. E uma das regras que a convenção a que a igreja dele era ligada impunha era que o pastor daquela igreja, daquela congregação, só podia ficar em cada congregação 2 anos. Então, o pastor da igreja Batista Renovada em Itaparica, um exemplo, fica 2 anos. Ele sai daqui 2 anos, ele vai para a igreja Batista Renovada de Ponta da Fruta. Daqui a 2 anos, ele vai para a igreja Batista Renovada e a igreja vai fazendo isso. Deu 2 anos, o pastor saiu, um pastor que ele tinha muita ligação, muito carinho, muito apreço. O pastor saiu, né, foi mandado para outra igreja, veio um outro pastor. E quando o pastor chegou, o pastor quis implantar suas ideias, suas formas de... normal. Ele era o líder do louvor, e o pastor chegou na igreja, começou a entender que uma coisa precisava ser isso, uma coisa precisava dessa forma, uma coisa precisava ser dessa outra forma, e ele achou na cabeça dele que ele deveria ser consultado, que o pastor não podia chegar ali, meter o pé na porta e dizer como é que as coisas iam ser, pois afinal de contas ele era o líder do louvor. Ele era o líder do louvor, a esposa dele cantava no louvor, a enteada dele, que era filha da esposa, cantava no louvor, e ele tinha um sobrinho que era baterista, que tocava junto com eles no louvor. Moral da história, aquilo veio para o coração, aquilo virou uma coisa de um tamanho enorme, e hoje os 4 estão fora da igreja. Os 4. Se você for conversar, não, eu acredito em Deus, não, nós estamos fazendo um culto lá em casa, não, nós estamos nos reunindo com a família, bacana, mas os 4 não congregam mais. Os 4 não estão junto de um corpo mais. Os 4 não se fortalecem mais em unidade. Irmão, ora por mim. Irmão, me alegrei com a sua alegria. Irmão, eu vou chorar aqui agora com você a sua tristeza, porque a sua tristeza também é a minha tristeza. E por causa de uma atitude infantil, ao meu modo de ver, respeito se você pensar diferente, uma família deixou de ir para a igreja. E isso depois teve outros desdobramentos além dessa situação. Então muitas famílias começam a se perder dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro do próprio seio familiar, porque às vezes nós vamos deixando de observar algumas coisas, nós vamos deixando de praticar algumas coisas e vamos deixando muitas vezes que as coisas do mundo comecem a entrar dentro da nossa casa e achar que não tem nada a ver. Lá em casa a gente tem procurado
ter muito cuidado com essas coisas, porque o Felipe já é adulto, já é maduro, mas nós temos 2 adolescentes. E adolescentes, às vezes, não sabem filtrar muitas coisas. Adolescentes gostam de ver vídeos na internet, de vez em quando eles estão vendo uns vídeos lá, a gente está na cozinha fazendo um negócio, você escuta, você, esse aí não dá para ver não. Esse aí não dá para ver, isso aí que esse camarada está falando, não dá para você ver. Porque, queridos, é sutil. As famílias começam a se perder com sutilidade. Satanás, ele não chega e mete o pé na porta. Não, ele vai botando uma ideiazinha ali, ele vai colocando uma ideiazinha aqui, ele vai colocando um nada a ver ali, ele vai colocando um tanto faz ali, e famílias estão sendo perdidas, famílias estão se perdendo. Então, enquanto está debaixo da sua autoridade, enquanto está debaixo da sua casa, não tem negócio. Lá em casa não tem negócio. Não quero ir para a igreja. Tudo bem, você tem todo o direito de não querer, mas você vai mesmo assim. Bora. Não tem essa história, né? Tem um vídeo da... Como é que é o nome daquela pregadora lá? Camila, né? Camila o quê? Camila alguma coisa, não lembro o nome dela. Camila Barros, não lembro o nome dela. Tem um vídeo, até compartilhei com o pastor uma vez, que ela, eu acho tão bonitinho, irmãos, quando eu vou lá quando a mãe vai chamar o filho, domingo, hoje tem EBD. Mãe, quero não, tô tão cansadinho hoje, estudei a semana toda, não vou hoje não. Aí ela fala, isso aí, e ela diz, e Provérbios diz, e quando fizer 18, tiver maioridade, será vergonha da sua casa. Porque, queridos, nós é que temos que empurrar essas crianças aí. Quando for adulto, for dono do nariz, aí não quiser mais, cada um por si. Agora, enquanto você é pai, enquanto você é mãe, se você for avô, avó, tiver condição de fazer isso, enquanto você é pai, enquanto você é mãe, filho e filha tem que fazer o que pai e mãe mandar. Filho e filha tem que fazer o que pai e mãe disser. E crianças pequenas, aqui, eu vou lembrar aqui do menorzinho aqui que está entre nós aqui, o Lucas, a Lívia, da pastora Rita ali, que são os menorzinhos, que já vem o menino da Marcilene, que está lá com ela agora, que são os menores dos meninos do Alex e da Cássia, que estão lá agora. Esses meninos aí, queridos, é que são os meninos. Mas de vez em quando eles estão ligados no 220, de vez em quando eles pulam, eles rolam no chão. Criança. Mas esses meninos aí, você acha que não? Eles estão aprendendo, eles estão recebendo valores, eles estão recebendo ensinamentos da Bíblia, e são essas crianças que no futuro irão permanecer na presença do Senhor. Então famílias começam a ser destruídas dentro de casa, dentro do próprio seio familiar. Porque hoje nós estamos transferindo a educação dos filhos para a escola. Escola não educa, escola escolariza. Escola ensina matemática, física, química, biologia. Quem ensina respeito, né? É em casa. Nós estamos transferindo a educação do filho para a igreja. Igreja não educa. Igreja ensina valores cristãos. Igreja ensina a seguir a Cristo. Mas a educação do filho é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, como pai e como mãe, por mais difícil, penoso e dolorosa que a missão seja, mas toma, porque a missão é sua, a missão é minha. E os nossos filhos muitas vezes se perdem por culpa minha, por culpa sua, que somos pais e mães que não temos entendido e visto os sinais, e as famílias têm se perdido. Então vamos lá aprender com Davi. Como Davi conseguiu, quais foram os passos que Davi fez, e eu vou me prender aqui hoje a um passo, porque nós já falamos um pouco a mais na introdução, vou me prender hoje a um passo e daremos continuidade nas próximas semanas, como Davi conseguiu
restituir a sua família. Primeira coisa, no verso 4 ele diz assim, ó: ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Primeiro passo, Davi chorou na presença de Deus pelos seus familiares. Davi chorou na presença de Deus por seus familiares. Meus queridos, se tinha uma coisa que Davi sabia fazer, era tirar tempo com Deus. Era ter tempo com Deus, para depois lutar contra inimigos, para depois fazer as coisas que precisavam ser feitas. Mas Davi sabia ter tempo com Deus. Como é difícil para mim e para você criar um tempo com Deus, criar um tempo para Deus. A palavra que nós mais ouvimos das pessoas aí hoje, muito comum da gente ouvir é: ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, vamos fazer uma academia. Ah, mas não tenho tempo. Ah, vamos fazer... Não tenho tempo. Ah, vamos... Não tenho tempo. É muito comum a gente ouvir isso. Mas eu ouvi muitas vezes, e também já ouvi isso aqui na igreja: quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Quem não tem tempo para Deus, perde tempo. E Davi chorou. A palavra diz, ó, ergueram, não só Davi, e todos que estavam com ele, no verso 4, ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Não estou dizendo aqui agora que você vai passar de hoje até o final da sua vida chorando ininterruptamente pela pessoa que você quer que seja salvo. Não, não é isso. Mas quanto tempo nós temos imprimido, quanto tempo nós temos dedicado para com Deus, para clamar pela vida de alguém? A palavra diz em Mateus 5:4 que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ainda no Salmo 126, verso 4 diz: e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se tiver que ter uma reação, chore antes para desabafar. O choro lava a alma. Querido, chora na presença do Senhor. Se for necessário chorar de lágrima, de você derramar lágrima, chore na presença do Senhor. Senhor, meu pai, minha mãe, eu queria que meu pai fosse salvo, Senhor, mas eu não posso salvar meu pai, o Senhor pode. Eu queria que minha mãe, eu queria que a minha irmã, eu queria que meu irmão, eu queria que meu avô, antes de falecer, pudesse ter um encontro com o Senhor. Qual é a nossa caminhada? Nós começamos bem, intercedemos, daqui a pouco a gente fala o quê? Ah, esse camarada aí, esse cabra aí não quer nada com Deus não. Não vou gastar mais meu tempo com ele. Eu, quando cheguei aqui na igreja, logo que nós chegamos na igreja, a pastora Juliana e eu, nós estamos fazendo um curso chamado Casados para Sempre. E uma irmã, que hoje não está mais aqui conosco, e com a sua família, a irmã Carmen, ela na primeira aula, eu não vou lembrar o tema agora, claro, mas na primeira aula ela falou que ela orou 25 anos pela conversão do marido dela. 25 anos. Ela orou pela conversão do marido dela. Não é errado, querido, chorar. Até Jesus chorou. João 11:35, você conhece lá a passagem de Lázaro, quando Jesus chega lá, que Lázaro estava morto, a passagem diz: e Jesus chorou. Quanto nós temos gastado de tempo para interceder pela vida de alguém? Quanto nós temos colocado de força para interceder pela vida de alguém? Qual é o maior presente que você ganhou na sua vida que Jesus te deu e que Jesus me deu? A salvação. E muitas das vezes nós não temos chorado para que essa salvação
possa chegar até um ente querido, até pessoas que nós gostaríamos que um dia estivessem no céu conosco. Quando você estiver triste, querido, por alguém da sua família, chore na presença do Senhor, porque o texto diz que um dia Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E pode ser que toda lágrima que será enxuta dos seus olhos vai ser enxuta aqui nesta terra, ainda com você ganhando todos os seus familiares que você chorou na presença do Senhor para que o Senhor os salvasse, para que o Senhor pudesse salvá-los. O texto ainda diz no Salmo 30, verso 5, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. As nossas lágrimas, queridos, regarão as sementes que nós estamos plantando e os frutos brotarão. Só que muitas das vezes nós temos deixado de chorar na presença do Senhor, porque deixamos de acreditar que Ele, o Senhor, pode fazer aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Muitos de nós temos na nossa cabeça, claro, limitado o poder do Senhor. Muitos de nós temos deixado de acreditar que Deus é incapaz de salvar a pior pessoa que a gente possa achar que existe na face da terra. Deus é capaz de todas as coisas. E se tem uma coisa que Deus não reconhece, é um coração que Ele não possa mudar. Não existe um coração na face da terra, por mais duro que seja, pela pessoa mais fria que você conheça, pela pessoa mais fria que você já cruzou na face dessa terra, este coração não é capaz de, na presença do Senhor, não se render a Ele, não se dobrar a Ele e não se entregar a Ele. Então, querido, chorar na presença de Deus nunca é em vão. Chorar na presença de Deus nunca é em vão. E eu tenho certeza que muitos aqui já choraram na presença do Senhor por muitas coisas. E eu vou parar a nossa mensagem por aqui hoje. Vamos falar outros tópicos na semana que vem. Mas eu quero terminar aqui para você com um testemunho. Muitas pessoas aqui chegaram depois na igreja, não conhecem minha história e a da pastora Juliane. A pastora Juliane e eu ficamos um tempo separados. E no dia que a pastora Juliane, depois você pode conversar com ela, chorou muito, fisicamente, também muito na presença do Senhor, para que a família fosse restituída. Na época nós só tínhamos o Felipe. O Felipe era o nosso único filho. E no dia, a pastora, até então eu não era um cristão, a pastora Juliane era o que a gente chamava de convencida, ela não era convertida ainda, de fato, né? No dia que ela falou assim, tá bom, Senhor, o Senhor agora vai ser minha prioridade. Ela chegou aqui para o pastor Moisés, a igreja era lá embaixo ainda, pastor Moisés, não, filha, vamos orar, não, pastor, não quero mais saber, não quero mais, acabou, não quero, vou viver minha vida, não quero saber. Vida que segue. Assinamos papel de divórcio, ela assinou papel de divórcio, eu fui assinar papel de divórcio, não achei o papel sumiu, né? E Deus usa umas coisas muito loucas, irmãos, muito loucas. Eu estava saindo aqui da H12, indo para onde a pastora Juliane morava na época com o Felipe, para ver o Felipe. E eu estava na calçada aqui da H12, indo para Santa Mônica,
E aí eu tava voltando pro H12, aí eu tava aqui no cantinho, ó, no muro aqui do H12, os irmãos conhecem o H12 ali, aí tava vindo de lá um camarada com um cachorro, um pitbull. Mas eu tava aqui, o camarada ia passar do meu lado e o cachorro lá na ponta da calçada. Eu sou meio cabreiro com cachorro, então, né, já dei umas... Mas aí o cachorro tava passando, o cachorro viu o pernilzão aqui, né? Irmãos, ó, o cachorro pegou do nada, ele saiu assim do lado do cara e veio na minha perna, mas ele só deu assim uma raspadinha assim. Ele não me mordeu não, só deu assim uma raspadinha. Aí o cara deu um tapa no cachorro, me desculpa, não sei o que, coisa e tal. Irmãos, eu fiquei tão assim, atônito, sem reação, eu não falei com o cara, aquilo me abalou demais. Eu muito branco, fiquei com a perna roxa, coisa e tal, isso, aquilo. E depois daquele acontecido ali, Deus usou Juliane começou a ministrar e falar, coisa e tal, isso, aquilo, e esperta, né? As mulheres são muito espertas. Ela pegou, ia ter um retiro da igreja, ela me fez, o Felipe estava doente, aí, eu lá, pai, né? Não, filho, no próximo retiro papai vai com você, não sei o que, coisa e tal, isso aqui, beleza. Aí chegou o retiro, aí o que ela fez? Felipe, lembra que o papai falou? Vai lá e fala com o papai que você quer no retiro, né? Aí eu não estava nem, claro que eu não estava lembrando mais disso, óbvio. Vamos pro retiro, beleza, irmão. Oh Deus, pensa num lugar assim, e aí todo mundo indo, cantando, rindo, feliz, e eu lá no fundo do ônibus, né? Daquele jeito que vocês podem imaginar. Pensa num lugar que choveu, ônibus quebrou, lama. O ônibus quebrou tipo assim, numa distância não é que só que o ônibus quebrou, tava tanta lama que não tinha como o ônibus passar para chegar no local. Quem é que estava nesse retiro aqui? Norma, pastor Juliane Martins e pastor Ariel. Irmãos, e quebrou. E aí a pastora Juliane já veio assim, tá assim, oh Deus, mas por que você fez isso, Deus? Não, Deus, você não está me ajudando assim, Deus. Não está me ajudando. Aí quebrou, irmãos. Aí tivemos que pegar a bagagem, botar em coisa, e andar na lama, e escorregar, e ajudar os mais velhos a chegar no local. E, pensa. E aí quando nós chegamos no local, à noite, chovendo, não tinha como, algumas pessoas levaram barraca, montar barraca, entrou todo mundo num alojamento só, todo mundo molhado, uma confusão danada, tudo que eu adorava, maravilha, estava no céu. E a Juliane devia estar, né? Meu Deus, meu Senhor, como é que você faz um negócio desse comigo? Tá. Aí fomos lá pro primeiro culto, lá, um galpãozão que tinha lá, um negócio sombrio. Lembra, pastor? Um negócio meio sombrio, mas bênção. Aí o pastor ministrou uma palavra sobre o inferno. Se eu dizer para você que eu lembro assim, tudo que o pastor falou, não lembro. Mas eu lembro que naquele dia o pastor ministrou uma palavra sobre o inferno. E eu resolvi, Deus tocou no meu coração, eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Né? Para garantir, né? Porque, né? Para garantir. Irmãos, e na volta, aí eu já saí de lá rindo. Na volta a gente teve que empurrar o ônibus, porque o ônibus não conseguia subir a ladeira lá na hora de sair para pegar a pista, né? Teve que os homens tudo descer do ônibus e empurrar os ônibus, com as mulheres dentro do ônibus, uma confusão louca. Mas eu já saí de lá outra pessoa. Por quê? Porque teve uma pessoa que pagou um preço de chorar na presença do Senhor pela minha vida.
Teve uma pessoa que pagou um preço de fazer com o Senhor uma troca, que os irmãos que não sabem, a pastora Juliane tem um defeito físico na perna esquerda. Ela tem uma perna esquerda 5 centímetros menor do que a perna direita. Ela usa um aparelho ortopédico. E ela, como cristã, como a fé que ela tinha durante muito tempo, ela buscou a cura. Era legítimo ela buscar a cura daquilo que ela acreditava que Deus podia curar. E um dia ela num culto, aqui no Tartarugão, se eu não me engano, ela falou assim: Senhor, eu abro mão da minha cura pela salvação do meu marido. Eu abro mão de ser curada pela salvação do meu marido. Estamos hoje todos nós, aí depois Deus restaurou nosso casamento, Deus nos fez prosperar. Ah, ficou rico? Não, pastor. Ficou rico, pastor? Não, ficou não. Me deu mais 2 filhos. Me fez prosperar, cresceu a família. Deus, daí para cá, Deus tem nos abençoado. Temos lutado muito, claro, porque todos têm lutado, mas Deus nos abençoou, Deus mudou a nossa história, Deus nos transformou, porque a Juliane chorou na presença do Senhor. E você pode perguntar para ela depois quantas noites e quanto tempo foi. E você pode perguntar para ela depois quem era o Rodolfo. Porque, irmãos, eu não era gente boa, não. Hoje eu sou um pouquinho gente boa. Mas eu costumo dizer que eu não era